Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um IdeaCast aqui do Procurement Ideas, alavancando valor através de ideias. Eu sou Rafael Vendramini, especialista em processos de compras e Strategic Sourcing, e como de costume a gente está fazendo uma atualização hoje, na terça-feira, dia 26 de janeiro, sobre o Bitcoin. Como a gente já levantou uma hipótese se ele pode ser uma ferramenta de hedge, e para que isso ocorra, o Bitcoin ele precisa ser reconhecido como uma moeda estável e que tem poder de ser uma moeda fiduciária, ou seja, que consiga garantir o valor ao longo do tempo. Então a gente já veio falando isso nos outros IdeaCasts. Eu vou deixar na descrição aqui o link para os últimos IdeaCasts que nós falamos sobre o Bitcoin, e a ideia é a gente dar continuidade para esse processo, tá bom? Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aí essa ajuda para a gente poder crescer dentro da rede e assim ajudar muitas outras pessoas. E por falar em ajuda, deixe seu like também se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários o que você achou sobre o que nós vamos tratar aqui e se você tem alguma outra ideia. O princípio do IdeaCast é fazer um bate-papo, uma conversa sobre algum tema específico. Eu estou fazendo uma série sobre o Bitcoin porque eu entendo que moeda digital é o futuro, é o que vai ser implementado a partir do Great Reset do Banco Mundial, e é uma tendência pós-pandemia do coronavírus que isso ocorra, e por isso que eu entendo que o Bitcoin seria uma dessas ferramentas, tá bom? Dito isso, vamos então para as atualizações de mercado, utilizando aqui as cotações que estão no Decrypt, que eu uso com muita frequência para trazer assim, uma orientação, e também utilizando o portal do Bitcoin, que é do grupo Folha, do grupo UOL, que traz esse mesmo tipo de cotação, tá bom? Então a gente vê que nos últimos 7 dias, ou seja, da última semana para cá, o Bitcoin acabou perdendo um pouco de valor, perdendo na casa de 10,7% da sua cotação em dólares. O mesmo comportamento também se viu dentro em reais, tá? Então a gente vê essa perda, a gente vê essa queda aqui da cotação nessa última semana, tá? Nesse último mês, no entanto, ele continua sendo apreciado. Nos últimos 30 dias a gente vê aqui um crescimento de 22%, então ele continua sendo um bom investimento, tá bom? Apesar de todas essas flutuações. Agora seria interessante a gente ver um pouco das notícias, ou seja, o que está por detrás dessas cotações, para a gente saber se as perspectivas são favoráveis ou não para o mercado do Bitcoin e o que esperar desse mercado no curto, médio e longo prazo, tá bom? Então assim, dentro do portal do Bitcoin, separei algumas notícias para a gente poder ver. A primeira delas foi emitida em dia 22 de janeiro, explicando então um pouco desse rally do Bitcoin, que caiu quase 30 mil reais em um espaço curto de tempo, tá bom? Então quando a gente lê aqui, a gente entende um pouco sobre o que aconteceu, a perda do valor, como os investidores, os traders de mercado, eles veem essa moeda, tá? E aqui a gente consegue ver um pouco dessa explicação, tá? Onde aqui o Pacman, que é uma dessas pessoas especialistas de mercado, diz que os market makers e arbitradores perceberam que o mercado estava com alavancagem em excesso na compra e que, junto a isso, o valor total de contratos futuros em aberto havia atingido uma máxima histórica de 13,1 bilhões. Os tubarões sentiram o cheiro de sangue e atacaram, causando uma onda de liquidações forçadas na casa de 1,2 bilhões. Ou seja, o mercado, os grandes influenciadores de mercado viram que houve um excesso, tá, dentro da cotação nos últimos tempos, e eles acabaram também liquidando um pouco das suas posições. Se a gente olhar um mercado de ações um pouco mais amplo, a gente vai ver que coincidiu justo no período em que o mercado estava buscando também realizar ganhos. Então isso foi uma estratégia, ou coincidiu justo com esse mesmo período, tá bom? Outro fator que influenciou o mercado foram informações negativas, tá? Isso por conta de um imbróglio entre a Tether e a Procuradoria-Geral dos Estados Unidos, de Nova York, perdão, que poderia influenciar porque a Tether é um grande player no mercado, e caso esse processo fosse negativo para a empresa, ia gerar uma certa quebra e isso influenciar também o Bitcoin, tá? Então, e um outro foi uma fake news a partir de uma notícia de mercado de um tal de double spending, ou seja, um gasto duplo. O que é o gasto duplo? Toda liquidação, todo o processo de compra ou venda, toda transação feita com o Bitcoin, ela passa por um processo de blockchain de verificação. Então é impossível, é praticamente impossível, vamos falar assim, que aquele Bitcoin que foi realizado, que foi transferido
numa transação seria transferido novamente noutra transação. E isso aparentemente ocorreu, mas isso não ocorreu. Só que quando essa notícia chegou na mídia, a mídia prontamente colocou como se tivesse ocorrido um gasto duplo, e isso traria inconsistência para o mercado do Bitcoin, pois seria uma fragilidade dentro do blockchain. Isso na verdade não ocorreu, ou a explicação aqui na matéria sobre o que aconteceu de verdade. Aconteceu aí um mal entendido, houve um processamento um pouco mais tardio na cadeia, mas o gasto duplo não aconteceu, e mesmo se ele tivesse acontecido, seria apenas em uma transação e não numa sequência de transações. Só que como o mercado ele é sensível a esse tipo de notícia, quando saiu a notícia houve uma certa saída de alguns agentes do mercado, e isso gerou então uma venda maior e por isso a perda, tá bom? No próprio portal do Bitcoin tem aqui uma outra notícia sobre a volatilidade do preço, tá? Dentro dessa notícia o que eu destaco deixa eu ver se eu tenho aqui, essa aqui, que durante o bull run as flutuações de preço são mais comuns. Então, quanto mais volatilidade tiver o preço, maior será a magnitude da volatilidade de preços do Bitcoin, e isso é de se esperar. Ou seja, o que está dizendo nessa matéria é que o que está acontecendo no Bitcoin é da natureza da própria criptomoeda, tá? Então ela cresce muito de preço e cai muito de preço num curto espaço de tempo. Só que ainda assim o importante do Bitcoin é olhar a curva ao longo do tempo. Então quando a gente olha nesse horizonte aqui um pouco maior, se a gente ampliar até para um ano de horizonte, a gente vai ver que ele está numa trajetória positiva, de ascensão, de crescimento. Mesmo se eu pegar aqui dentro do que eu prefiro do Decrypt, a gente vai ver que tem uma boa trajetória de recuperação, apesar de desde que ele atingiu quase 41 mil dólares em janeiro, ele agora está se reajustando, então é capaz dele se recuperar, tá bom? Outra notícia aqui do portal do Bitcoin é que investidores institucionais podem levar o Bitcoin a, teoricamente, 500 mil, isso conforme o CEO da Skybridge. A Skybridge é uma grande gestora de fundos também lá nos Estados Unidos, que tem um grande peso para o mercado. E o que ele comenta rapidamente aqui é que ele até entende que há fundamentos de mercado e formas do mercado chegar assim, a valores estratosféricos. Ele chuta 500 mil dólares, mas em nenhum momento nessa notícia ele advoga que deveria chegar a 500 mil dólares. Ele fala que ainda assim é difícil ver e fazer sentido que o Bitcoin chegue a 150 mil dólares, como está escrito aqui, tá bom? Isso eles tendo dentro da sua carteira 7 bilhões de ativos. Enfim, ele acha que a moeda pode chegar sim a 100 mil ou um pouco mais, tá bom? É isso que ele diz nessa frase aqui. Então, na verdade, Messing está confiante no futuro do Bitcoin e acredita que ele chegará a 100 mil ou um pouco mais, tá? É isso que ele indica aqui. Então, assim, a chamada da notícia ela é mais chamativa do que realmente a pessoa quis dizer, tá bom? E então ele entende que até o fim do ano a cotação da moeda deve chegar e superar os 100 mil dólares, mas ele já não disse se isso é sustentável ou não, tá? Então o que diz aqui para finalizar essa parte? É difícil para mim ver como você pode justificar o Bitcoin valer 150 mil dólares, porque ele não chega lá sem as instituições. Então elas param de comprar? O Morgan Stanley vai parar de comprar para os seus clientes, mas a Goldman Sachs não? Não me parece possível. Então o que quer dizer aqui é o seguinte: se as grandes corporações, os grandes conglomerados entrarem, o preço certamente pode chegar a 150 mil dólares, mas ele não deve parar por aí, porque não é porque chegou nesse, entre aspas, limite, que ele considera como até aceitável, que ele parará de crescer caso as corporações ainda continuem se interessando pela moeda e principalmente os seus clientes, tá? Então, assim, apesar de ele falar que é possível chegar nos 500 mil, ele não acredita que chegue nos 500 mil dólares, então não vamos gerar falsas expectativas acima da moeda, mas ele acha que tem sim fundamento de mercado para a cotação chegar a 100 a 150 mil dólares ao longo do ano de 2021, então perspectivas positivas, tá bom? Vamos ver um pouco agora de notícias também dentro dos Estados Unidos, tá? Então, nos Estados Unidos, eu peguei aqui dentro da Decrypt 3 notícias também para trazer para vocês. A primeira é que, apesar da queda, os investidores ainda vê estabilidade à frente para a criptomoeda, tá? Então isso é algo positivo, que teve um rally, mas os investidores ainda estão
vendo isso de maneira positiva e a confiança do mercado ainda está alta, tá bom? De novo, o link dessas matérias eu vou deixar todas na descrição aqui do vídeo, e vocês podem depois ler com cuidado e com carinho o que está acontecendo, o que cada um está dizendo e para onde, e fazer a sua própria opinião, tá bom? Então, nessa notícia aqui ele fala bastante sobre essa questão do market cap abaixo de 950 bilhões de dólares, tá? Isso globalmente falando, e 6% disso sendo parte do Bitcoin, que é algo interessante. Ele comenta nessa matéria também que houve uma queda dentro desse Fear Index aqui, que é um índice de medo, vamos falar assim, que até pouco tempo atrás estava na casa de 90, tá? E agora já baixou para 71, ou seja, o mercado está sentindo sim um pouco mais de medo, um pouco mais de receio por conta do Bitcoin e de tudo que tem acontecido. Lembrando que o Bitcoin ele é uma moeda cercada de incertezas, tem um monte de coisa que é preciso compreender da moeda para você ter uma confiança em cima dela, e a pessoa normal, o investidor comum, dificilmente tem esse conhecimento, tá bom? Em especial sobre conceitos sobre blockchain, wallet, carteira virtual e tudo mais. Isso gera uma certa insegurança no mercado, por isso que ele está muito mais suscetível a esse tipo de coisa. E por outro lado, a gente vê que nessa comparação, nesse indicador comparando o BTC, que é o Bitcoin, com o dólar, ele está dentro de uma estabilidade, vamos falar assim. Então ele está dentro de uma parte que eles chamam de neutra, ou seja, não está nem sendo sobrevendido nem sobrecomprado, que é essa medição que eles fazem regularmente para saber se a moeda está ok ou não. Então a gente vê que ele está bem próximo aqui de ser oversold, o que indica que ele deve ter passado recentemente por um ajuste, por uma venda grande de ativos dentro desse mercado, e é literalmente o que nós vimos dentro da curva, e esses números estão todos refletidos aqui dentro desse levantamento feito pela Glassnode, tá bom? Então o principal dessa notícia eu acho que é esse finalzinho aqui, essa parte aqui, fala que realmente, de acordo com os reportes, com os relatórios publicados pelo site Glassnode, a queda do Bitcoin e de preço dos ativos de maneira mais ampla dificilmente vai continuar, e os investidores, e se isso continuar, os investidores terão que vender as suas posições, mesmo que com alguma perda. E isso eles não entendem que vai acontecer no curto e médio prazo, tá bom? Então aqui essa notícia ainda fala um pouco desse otimismo que tem no mercado, vocês podem ler com um pouco mais de cuidado, tá bom? Bom, a outra notícia que nós temos aqui é que um dos fazedores de preço de mercado, Silver Lake, teve o seu cofundador participando da reunião de Davos, e nessa reunião o Glenn Hutchins ele acabou defendendo a criptomoeda contra uma falácia, contra uma, entre outras, fake news em cima dela, de que a criptomoeda ela é usada para cometer crimes, ou seja, usado no mercado negro, o que não é verdade, tá? Inclusive, aqui dentro dessa notícia é falado que, se eu não me engano, 0,34%, deixa eu ver, é isso aí, tá? É um recente estudo de Blockchain Analytics, realizado pela firma Chain Analysis, contradiz essas afirmações, falando que, de acordo com o relatório de criptocrimes de 2021, a criptomoeda seria usada somente em 0,34% dos 10 bilhões de dólares registrados em transações de crimes cibernéticos. Ou seja, é um valor muito pequeno. Então essa preocupação de agentes, de atores, de políticos que seja, falando que o Bitcoin pode gerar uma evasão de divisas, que pode ser usado num crime, não tem sustentação prática, tá ok? Então, e a outra notícia que eu queria compartilhar com vocês é sobre o governo de Joe Biden. Então, Joe Biden, ele elegeu até pouco tempo atrás, a gente viu numa outra notícia, o Gary Gensler para ser o presidente da SEC, tá? Que é a Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos. E a tendência é que realmente ele, com o grupo que está sendo formado por ele, de trazer mais regulamentação em cima do mercado da criptomoeda. O que, para quem gosta de bitcoins e de criptomoeda,
como sendo uma forma de fugir das amarras governamentais e principalmente dos bancos centrais, isso é uma notícia péssima, tá? E a grande justificativa para esses movimentos, um deles é a questão do uso da criptomoeda para cometer crimes cibernéticos, evasão de divisas e tudo mais, tá? Então, dentro dessa notícia aqui, a grande preocupação, por um lado, é a maior intervencionismo e a maior preocupação dos agentes em regulamentar cada transação feita com Bitcoin, tá? O que pode gerar um impacto também dentro da parte tecnológica, de aumentar os tempos de transação, tá? O que dificultaria o Bitcoin se tornar uma moeda fiduciária, e aí ele teoricamente não conseguiria ser uma ferramenta de hedge, para a nossa teoria, tá? Mas essa é a tendência para o novo governo do Joe Biden, que é de ser mais controlador e controlar as transações feitas com Bitcoin e outras criptomoedas. Ok? Bom, gente, o que eu tinha de atualização de mercado do Bitcoin é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, isso é muito importante para crescer o canal. E eu te peço também ajuda, se inscreva, ative o sininho das notificações, pois isso é importante para que quando subir o conteúdo, você seja plenamente avisado. Obrigado de coração, nos vemos na próxima. Fui!